Olá, pessoal, bom dia. Estamos transmitindo ao vivo também no YouTube e aqui no Instagram a nossa live comum da 77. Eu sou a Vânia Dalbello, criadora do método Pilates for Kids, que é uma metodologia desenvolvida adequadamente para crianças, né, ensinando Pilates para as crianças. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é muito, muito importante e muito solicitado. Como proceder quando você já tem uma turma, quando você já está trabalhando e entra um aluno novo? O que eu faço, Vânia? E agora? Eu já vinha trabalhando, eu já estava fazendo um procedimento, eu já estava ensinando algumas coisas, e aí, o que acontece? Entra um aluno novo. O que eu faço? Como proceder? Ó, quem já está no YouTube, deixa o like lá e já manda um oi aí para mim saber quem que tá aí, tá bom? Bora lá, então, gente. Bom, primeiramente, eu quero dizer para vocês que seria muito bom se a gente tivesse uma turma e essa turma ela permanecesse sempre a mesma turma. Só que isso não existe, né? Na realidade, isso é uma ilusão, né? Da gente achar que, eu vou fazer uma turma, eu vou seguir aquela turma por muito tempo. Isso é quase que impossível. Por que é quase que impossível? Porque as pessoas, elas mudam de comportamento, elas mudam de ideia, elas mudam de vontade, de expectativas, e às vezes a gente não tem controle sobre isso. Então, é muito incomum a gente ter uma turma e essa turma permanecer igual por muito tempo. É muito improvável. Porém, às vezes a gente tem que ter isso muito, muito claro dentro da nossa cabeça. Ah, Vânia, é incomum, mas pode acontecer? Pode. Onde normalmente pode acontecer? Onde pode normalmente acontecer, e aí o máximo de tempo que você pode ter essa turma é anual, que é quando você está com o Pilates dentro da grade curricular da escola, onde você então pega todas as crianças e você trabalha com todas as crianças. Então, isso é importante você entender que inclusive, gente, até mesmo dentro da escola, que teoricamente a turma começa, ela encerra, às vezes acontece de entrar um aluno novo no meio do ano, ou acontece de algum aluno sair. Isso acontece, é natural, é normal que isso aconteça. E é importante que você também saiba disso. Às vezes a criança sai da sua aula ou ela não vai mais fazer, não é por culpa sua. Pode ser que alguma coisa aconteceu na vida dela, ou da família, ou se mudou, enfim, alguma coisa aconteceu. E nem sempre eles vão estar te falando sobre isso. Então, fica tranquila, que nem sempre isso acontece, mas quando acontecer de você sair alguns alunos, às vezes é algo que você não tem tanto controle, tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Que tem alguns passos de vocês estarem realmente ajudando e se posicionando quando começar a ter alunos novos, tá? Então, como proceder é algo que eu tenho algumas teorias, né, que eu normalmente sigo, existem alguns protocolos que eu normalmente instituí, enfim, que eu venho fazendo, e que eu acredito ser muito importante, tá? Primeiro deles, tá? Quando você recebe um aluno novo, normalmente esse aluno liga, ou alguém que então se comunica com você que vai fazer se pode fazer uma aula. Normalmente eles querem fazer uma aula teste para ver se gosta e tal. E lembrem que eu já expliquei como vocês devem realmente agarrar essas crianças, tá? E aí, o que acontece? Quando você sabe que vai ter um aluno novo, você precisa, primeiramente, comunicar a turma, tá? Dizendo, olha só, pessoal, se você souber antes, né? Porque às vezes você sabe no dia. Mas assim, você precisa comunicar dizendo, olha só, pessoal, amanhã, ou a semana que vem, ou enfim, quando você tiver aula, nós vamos ter mais um colega que vai fazer parte dessa turma. Olha que legal. E aí você realmente mostra que é bom isso para eles. Não mostra, às vezes vem um professor que diz assim, gente, vai entrar mais um aluno novo para nossa turma. Aí como é que você quer que eles realmente sejam acolhidos? Se você já não está feliz com isso, né? Então você tem que mostrar que é bom que tem alunos novos, tá? Então, você apresenta esse aluno novo, mostra, no caso, fala para a turma que vai ter um aluno novo, prepara a turma, e normalmente as crianças ficam muito entusiasmadas quando chega colega novo, né? Eu lembro que quando eu comecei no estúdio ali, e que eu tinha poucos alunos, quando eu dizia, olha só, vai vir um aluno novo, e às vezes por algum motivo, não vinha, as crianças me cobravam, mas prof, tu não disse que ia vir um aluno novo, onde que ele está? E às vezes acontecia, né? Já aconteceu de, olha só, não vou conseguir hoje, não vou poder levar meu filho hoje, aconteceu alguma coisa, tá.
Então, a criança ela já cria uma expectativa com o colega novo, com a nova criança. A criança gosta de criança, elas gostam de ter mais pessoas, elas gostam de fazer amizades, elas gostam de estar com mais pessoas, entenderam? Então, isso é algo que você precisa aproveitar. Depois que você faz isso, e aí, por exemplo, chegou a criança, tá? Porque nem sempre a criança avisa, ela chega lá no local que você estava trabalhando, com o pai, com a mãe, enfim, e pergunta: posso fazer aula? E aí, você é óbvio que vai aceitar, se lógico, tiver espaço, se a sua turma estiver aberta, se você. Inclusive, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Cada um tem que entender se dá para colocar mais aluno nessa turma ou não. Mas baseando-se de que sim, que possa ter mais alunos, tá? Você precisa entender que você precisa apresentar essa criança nova. A criança nova, ela tem que se sentir importante também dessa turma. Ela não tem que se sentir assim, de entrar assim, meio esquivando, se esconder atrás de algum colega, com a sensação de que ela é inferior. Não, você tem que realmente fazer a criança se sentir bem. E uma maneira que você faz a criança se sentir bem é dando realmente para ela a oportunidade dela se apresentar ou dela contar alguma coisa dela e você valorizar a entrada dela. Né? Falar como ela é bem-vinda, o como o Pilates para a criança já realmente está ajudando todas aquelas crianças e ela vai ser mais uma. Falar, fazer ela se sentir importante, né? Se a gente para pensar, e sempre a gente faz uma relação, né? Imagine você realmente vai começar a fazer algo novo, tá? Vai entrar no curso do P4K. E aí, você não tem uma acolhida, ninguém te acolhe, ninguém fala nada, você entra meio assim, né? Meio ressabiado, meio de qualquer jeito. Agora, quando a gente diz, olha só, a gente vai recepcionar os alunos novos, a gente vai dar as boas-vindas e tal, 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 a pessoa que é aluna nova, a criança que é aluna nova, ela realmente se sente bem. Ela entra para sua turma, na realidade, ela entra dizendo, eu sou importante, eu estou me sentindo bem nisso. E isso é importante você saber, tá? Então, criança entrou, a criança realmente já começa a se posicionar e você realmente pode estar mostrando para essa criança como ela é importante. Tá? Então, peça para ela se apresentar, pergunte o nome, se ela, às vezes a criança é meio envergonhada, então você precisa perguntar o nome, pedir se ela tem irmãos, onde ela estuda, se você não conhecer, né? Pedir para ela dizer o que ela gosta, por que ela está fazendo Pilates, o que ela já ouviu falar. Pesquise a criança, tá? Rapidamente, não é ficar meia hora perguntando, não. É rapidamente, conta aí pra gente rapidinho como é que é teu nome, quantos anos tu tem, onde tu estuda, se tem pai, se mora com teus pais, se tem irmãos, vai perguntando, aquilo que você acha que seja importante saber. Feito isso, você vai então pedir para os outros colegas se apresentar, tá? Então vai pedir para eles dizer, meu nome é João, eu tenho 7 anos, eu estudo na escola tal, eu tenho um irmão, papapá, rápido. O outro, meu nome é Maria, eu tenho 8 anos, eu estudo na mesma escola, a gente é colega, blá, blá, blá. E vai falando mais rápido, tá, gente? Não fica perdendo muito tempo. Por quê? É importante você quebrar o gelo, tá? Quebrar aquele impacto de, a criança não é bem-vinda, ou a criança não conhece o nome dos colegas, nunca viu. Mesmo você fazendo tudo isso, a criança meio que vai ficar envergonhada, ela vai ficar meio aquiada, ela não vai querer ficar tão fazendo as coisas tanto quanto ela estaria outros dias, enfim, né, quando passar o tempo. Então, nesse início é comum isso acontecer, tá? Depois, você vai dizer assim para as crianças, então, olha só, vamos supor que o nome da criança que chegou hoje é João, tá? Olha só, pessoal, o João chegou hoje na nossa aula, na nossa turma, e ele não conhece o método Pilates para criança, ele não conhece tudo que vocês já aprenderam, ele não sabe como proceder, ele não sabe dos princípios. Vamos ver se vocês lembram dos princípios. Quem lembra dos princípios? E aí você vai perguntando, quais são? Eles vão dizer, respiração, controle, fluidez, e vão falando, tá? E você vai fazendo o quê? Vai relembrando, olha só que importante isso. Além de você estar apresentando as coisas para a criança nova, você faz uma revisão, você revisa se as crianças lembram, se elas aprenderam, e aí você pode, inclusive, entrar. Vamos falar rapidamente, o que é fluidez? Aí a criança, nas palavras dela, ela vai dizer, gente, eu sei que eles falam assim, fluidez é quando faz um movimento que ele não é nem rápido, nem muito devagar, ele flui.
É isso que eles falam, tá? Aí, entendeu, João? Ele vai dizer, entendi, mais ou menos, né? Mas ele vai já tendo um pouco de noção, tá? Então você vai revisando, né, aquilo que você já ensinou. Você não vai revisar algo que você ainda não deu, porque ele vai aprender junto, mas você já ensinou a respiração, você já ensinou a fluidez, você já ensinou como realmente a criança tem que se portar, quais são as regras da turma. Revise com as crianças para que a criança que está entrando nova já saiba o que vai acontecer, como acontece, quais são as regras, como proceder, o que eles já aprenderam. Quando a criança entende que, olha só, todos os meus coleguinhas estão falando para mim o que tem de novo, ele se sente realmente muito diferente, como uma criança que está sendo bem acolhida. E as crianças que já são alunos, que já fazem mais tempo, elas se sentem felizes também por estar contribuindo. Sabe aquela história quando você pode ajudar? A criança, ela naturalmente, ela gosta de ajudar as outras, sabe? Ela quer dar, ela quer acolher, ela quer ajudar. Isso é meio que natural das crianças, tá? É muito difícil tu pegar uma criança que, eu não quero saber, eu não vou ajudar, sabe? É incomum isso, a gente ter. E aí, quando você entende que a criança gosta de ajudar, e você faz inclusive isso são coisas que a gente tem que explorar, tá? A gente tem que explorar porque o que acontece? Quanto mais a gente explorar isso, mais a gente valoriza tanto a criança que está conosco há mais tempo, porque a gente dá a oportunidade dela falar tudo que ela aprendeu, quanto a criança que está próxima. Então, não ache que isso é ruim. Agora eu vou ter que parar a aula, eu vou ter que realmente parar para explicar tudo. Não. Haja de uma forma que agregue para todo mundo, tá? Mas, Vânia, olha só, é muito difícil as crianças conseguirem ensinar esse colega novo rapidamente. É muito difícil. Então, o que acontece? Você vai dar a aula, conforme você vinha fazendo, e nos momentos você vai meio que parar um pouco da aula, né? Ok, vamos começar a aula. Então, vamos só falar aqui para o colega novo. Rapidamente, quais são as regras da nossa turma? Tal. Eles vão falar, tem que chegar, botar o tênis lá fora, sentar de índio, esperar a prof, respeitar a prof, cuidar com os colegas, respeitar... Então, eles vão falar rapidamente. Ok, pessoal, então essas são as regras. Vamos para a aula, então? Vamos para a aula. Então, vamos começar. Vamos começar, então, sentadinhos de índio, e aí você começa a sua aula. Quando você for dizer, então, agora a gente vai fazer a nossa respiração. Antes da gente fazer a respiração, vamos contar para o João como é que é a respiração do Pilates. E aí você fala a respiração, entendeu? E aí você entra num princípio, numa aula. Não entra em todos, porque é muita informação para a criança, tá? Aos poucos vai fazendo a criança entender a importância dela realmente saber as coisas que já foram ensinadas. Você vai dizer, olha só, João, os alunos aqui, eles já sabem mais coisas porque eles já estão fazendo há mais tempo. Então, aos poucos, a gente vai estar te ensinando. Cada aula, a gente vai aprender alguma coisa um pouco diferente. E aí, quando você ensina dessa maneira, com a ajuda do colega, dos outros colegas, a gente entra na lei, ele entra na teoria de Vygotsky, que fala que, inclusive eu peguei ela aqui, sempre tem algum aluno que sabe mais que o outro e pode ser o professor desse colega. O que eu quero dizer com isso? O que o Vygotsky falava com isso? Isso é a teoria dele, tá? Que sempre tem um aluno que sabe, que se destaca, que tem a tendência a ter facilidade no aprendizado, e nessa hora você ajuda aquela criança que tem mais dificuldade, coloca elas junto, o que sabe mais com o que sabe menos. Por quê? Porque o que sabe mais vai ajudar o que sabe menos, e o que sabe menos vai se sentir acolhido pelo que sabe mais. Entendeu? Então, ele não vai se sentir inferior, não. Ele vai dizer, poxa, que legal, olha só o meu colega, ele veio e me ajudou. E o colega que ajuda se sente importante porque ele está ajudando. Entende? Não sei se vocês já fizeram essas brincadeiras com as crianças, inclusive ontem à noite eu estava brincando com as meninas, e aí elas assistem o tal do Mundo de Mia lá, que é um desenho. E aí a gente começou a perguntar, qual é o nome do personagem do desenho? Aí elas falavam, como é que é o nome da outra pessoa? Como é que é o nome do unicórnio azul? Como é que é o nome do unicórnio? E a Valentina e a Martina, elas queriam responder, né? E aí elas queriam mostrar que elas sabiam.
Então, essa maneira de você estar incentivando, fazendo com que a criança fale o que ela sabe, agrega para ela se sente feliz. E aí eu vi, algumas vezes acontecia da Martina saber mais rapidamente o nome dos personagens do que a Valentina. E a Valentina dizia, mas como que ela sabe todos? Por quê? Porque ela realmente entendia que aquilo é importante para ela. E ela assiste tantas vezes, praticamente todos os dias ela assiste, né? Então, ela tinha facilidade de responder aquilo que ela realmente já conhece. Então, ela já sabia que o nome era Mia, enfim, eu não sei todos os nomes, né, dos personagens, mas Yuki é um nome difícil, gente. E aí, tu percebia que ela se sentia feliz de saber as coisas. Então, quando você dá a oportunidade das crianças realmente ajudarem as outras, a gente entra na lei da teoria de Vygotsky, que fala que o aluno que sabe mais, ele tem a tendência a querer ensinar o que sabe menos. Então, quando você tem um aluno novo e você não sabe como proceder com ele, use essa teoria. Pegue o aluno que você sabe que sabe mais, que tem facilidade, que te ajuda, né? E que às vezes ele até é um pouco snob, né? Que acontece às vezes, e coloque ele a ajudar aquela criança que sabe menos. Ele vai te facilitar, porque ele vai te ajudar a ensinar essa criança nova, e você vai continuar tendo a atenção dos outros alunos. Não pode simplesmente, chegou um aluno novo, eu esqueço os que já são alunos e foco só naquele. Não, a gente tem que ter jogo de cintura, de continuar tendo a atenção com os alunos que precisam e uma visão um pouco maior naquele que está iniciando. Logicamente que a gente vai ficar mais próximo daquele que está com mais dificuldade, sim, porque você consegue fazer uma intervenção mais diretamente. Agora, não pode largar todos os outros para ficar só numa criança, entenderam? Então, isso é importante. Use os colegas, use aquele aluno que realmente tem mais facilidade, que é mais ágil, que tem uma comunicação melhor, ou que é mais, às vezes, até aquele aluno que está querendo chamar atenção, sabe? Você está dando aula lá e aquele aluno quer chamar atenção. Prof, pega aquele aluno e diz assim, então tá, olha só, Pedro, vem aqui, ajuda aqui o João, que está começando novo, que eu sei que tu vai ajudar ele bem. E aí, o que acontece? Você tira duas pessoas que estavam tirando a tua atenção. E aí você consegue dar aula para o restante e foca um pouquinho mais ali, mas não deixe de cuidar do restante. Então, isso é muito importante que você tenha essa consciência, tá? Então, como proceder quando chega um aluno novo? Esse é um dos um passo a passo que eu normalmente utilizo e que funciona muito bem. Vânia, olha só, uma outra coisa que acontece. Olha só, esse aluno novo, ele não está pegando um negócio, ele não está entendendo. Eu já tentei colocar com o aluno que sabe mais, eu já tentei ajoelhar lá e falar rapidamente, mas ele não pega. O que você vai fazer no momento desse? Quando você percebe que aquele aluno não está se inteirando da turma, não está conseguindo acompanhar aquela turma nova, não está se adaptando, você pega, conversa com ele e diz assim, olha só, João, nós vamos marcar, então, aqui uma aula, só eu e você, tá? E aí a prof vai te ensinar tudo aquilo que a prof já te ensinou para os outros, porque eu estou percebendo que você está com um pouquinho de dificuldade, porque você não pegou aquilo que os outros já pegaram. Não faça ele se sentir, eu não tenho capacidade de acompanhar os velhos, os que já estão há mais tempo. Não, mostre que a dificuldade dele é porque ele não estava desde o início. Então, você vai fazer uma aula, então, um pouco mais direcionada. E aí você marca uma aula, então, com essa criança, apresente, mostre as dúvidas, explique mais detalhadamente para que ele entenda. Aí, na próxima aula, ele já vai entender um pouco mais do que você vem falando. Entende? Então, várias vezes, isso é a última instância, né, gente? Já tentei isso, já tentei colocar com outro colega, já tentei falar, já tentei ficar mais perto e não vai. E a criança não evolui. Aí você marca uma aula particular. Tá? Isso acontece com todas as disciplinas, né? A criança que não consegue acompanhar a turma em matemática, o professor vai dizer o quê? Pai e mãe, olha só, preciso que você faça uma aula particular porque ele não está acompanhando, tá? É a mesma coisa no Pilates, tá? Se a criança não está acompanhando a turma, é preferível você destinar um tempo seu, ir lá, ajudar aquela criança para que depois volte as coisas a fluir normalmente.
Entenderam? Então, esse é o passo a passo. Inclusive, esse é o último passo que eu aconselho que vocês utilizem, para que realmente não fique sempre, toda semana entra um aluno novo, então toda semana eu tenho que fazer aula particular. Não, às vezes você espera um pouquinho, né? Daqui a pouco entra mais do que um aluno, entra 2, 3, aí você faz um dia com aqueles alunos novos, entenderam? De preferência, gente, que às vezes esses alunos que são novos estejam sempre juntos, meio próximos, porque eles vão se sentir que eles estão teoricamente no mesmo nível, tá? E aí a gente vai dizendo, olha, vocês têm mais dificuldade, porque realmente precisa ter uma atenção maior, os outros já estão há mais tempo, é óbvio que eles vão estar fazendo com mais facilidade, porque eles já fazem há mais tempo, entenderam? Então, é importante você ter essa linguagem com a criança, é importante você apresentar isso para a criança e ela sentir isso, tá? Você tem que fazer ela sentir que ela é importante, sentir que ela está num processo que está aprendendo e que logo, logo ela vai estar no mesmo nível e vai estar se sentindo bem naquela turma que já está acontecendo, entende? Então, essa é a maneira que eu sempre aconselho que vocês façam. Não fique esperando, olha só, eu já tenho a turma aqui, então você é novo, espera aí, que quando eu tiver turma, eu te chamo. É bem provável que aquele aluno não volte mais, entende? Então, bota ele junto na turma, daqui a pouco, tá muita gente naquela turma, não tô conseguindo mais fazer, faz 2 turmas daqui a pouco, tá? E aí você pega as crianças que têm mais dificuldade, bota meio que junto com os que estão iniciando. Aí faz uma turma de iniciante, uma de intermediário e uma de avançado, entende? Aí você vai trabalhando dessa maneira para que você realmente tenha facilidade de ensino, né? Seja fácil para você ensinar, as crianças estejam no mesmo nível, né? Mais ou menos, e aí facilite a sua comunicação e facilite a sua aula também, tá? Certo, gente? Entender o passo a passo? É importante vocês terem essa consciência de que precisa ter esse passo a passo. Ficou claro para vocês? Ficou nítido? Deixa eu tomar meu chimarrão aqui enquanto. Sim, muito bom, muito interessante, esclarecedor, adorei. Alguém tinha esse problema, já passou por esse problema, ou já estava com dúvida? Sempre vem essa dúvida, né, aqui, de como fazer, de como proceder, de agora, Vânia, eu fiz a turma, e agora, o que eu faço? E agora, como proceder? E agora, como fazer? Né? Então, isso é realmente algo que te dá um pouco mais de segurança. Eu vou fazer desse jeito. Não quero dizer que 100% vai funcionar, mas todas as vezes que eu fiz dessa forma, funcionou, entenderam? Então, é importante isso, certo? Muito bem, agora eu vou, sim, clareza é com a Vânia nos mínimos e tal. Tem pergunta? Vamos ver se tem pergunta. Tem perguntas? Manda aí. Manda aí que eu vou estar respondendo as perguntas de quem está entrando agora. Eu tinha dúvida, já tinha até te sugerido de dica, viu? Na realidade, às vezes, vocês podem até sugerir qual é as dúvidas de vocês, qual é a dificuldade. As dificuldades de vocês são coisas que me ajudam também a trazer um conteúdo que seja relevante para vocês, porque isso faz a diferença, né? Quando você realmente vem aprender algo que é uma dúvida, é uma necessidade, é algo que vai ajudar. Então, quanto mais pessoas me disserem, Vânia, quando der, fala sobre isso, quando der, fala sobre aquilo, quando der, fala sobre aquilo outra, vai estar realmente te ajudando e me ajudando, tá? Que bom que ajudou, fico feliz que tenha clareado. A aula experimental, como proceder, marca um dia para dar só para começar que vai entrar. A aula experimental, nesse caso, que o aluno é sozinho, teoricamente, dentro de uma turma inteira, você vai fazer ele entrar na turma, tá? Ele vai entrar juntamente, tá? Ele vai entrar juntamente com os outros colegas, e aí você vai continuar a sua aula. Você vai, e toda a aula, ela tem que ser uma aula legal, entendeu? Então, é um pouco diferente daquela turma que você faz uma aula experimental, entendeu? Então, enfoque para ela, olha só, e vai dizendo, olha só, no final da aula vai ter uma coisa bem legal, vai realmente falando para a criança que é importante, valorizando, porque você não pode, né, quando você tem uma turma e entra um aluno sozinho,
você desviar todo o foco da tua aula, entendeu? Porque você já vem numa sequência de ensino. Aí você não pode sacrificar todos os 10 alunos, por exemplo, em função de um novo que está entrando. Você enxerta ele junto na aula, tá? E aí, vai ser um pouco pior para ele? Vai, a experimentação é um pouco diferente? É. Mas quando ele tem várias crianças, ele entra no clima das crianças, da motivação, e aí passa a ser interessante. Ontem, por exemplo, quando eu estava dando aula lá para as meninas, fazendo as aulas, a Valentina falava o tempo inteiro: ai, mãe, mas é muito mais legal quando tem mais gente. Porque a Martina não sabe. Porque eu gosto quando vem os outros colegas. Só que a gente está num momento que não dá para levar as crianças, né? Então, é importante, e as crianças falam que a companhia, que outras crianças melhor, é mais legal, é mais motivante. Então, faz a diferença, tá? Vamos lá. Caso a aula estiver fluindo bem, depois de relembrar os princípios, se sobrar um tempinho, faz algum exercício, se sim, qual? Na realidade, você vai fazer a sua aula tradicional. Você só vai aproveitar e vai, por exemplo, focar mais no momento que você precisa que a criança aprenda aquilo. Então, você vai começar a fazer no início da aula, e a gente tende a fazer o pré-pilates no início, você vai dar uma ênfase maior. Olha só, aqui no Pilates, para criança, a gente tem uma respiração. E aí você entra mais profundamente nessa respiração, pede ajuda dos colegas, deixa eles interagir com você para explicar a respiração. Depois, segue o barco da sua aula, como você já tinha planejado, entendeu? Logicamente, essa criança nova vai ter dificuldade, de repente, fazer alguns exercícios novos. Você facilita a vida dela. Vai lá e, a prof vai te ajudar, outro vai fazer esse. Adapta para aquele aluno novo, entenderam? Para que ele realmente possa fazer e aí realmente você consiga fazer toda a sua aula. Ficou claro, gente? Marca um dia para... Na realidade, eu não acho que é legal marcar só um dia para a criança que vai entrar. Deixa ela entrar na aula, na turma. Aí você vai ver se ela entrou mesmo, se ela conseguiu se enquadrar, se achar, se está se sentindo bem, ela está evoluindo. Não tem por que você marcar uma aula sozinha com ela. Agora, se você vê que ela não consegue ir para frente, ela não consegue evoluir na aula, ela não consegue fazer o que precisa ser feito, aí sim você marca uma aula separada com ela, tá? Porque daí vai facilitar a vida dela também. E a sua, né? Porque também não adianta você ficar insistindo e aquela criança se sente deslocada, né? É que nem diz o ditado, é que nem cebola na salada de fruta, nunca vai se encaixar, né? Então, você precisa pegar a cebola, botar açúcar e fazer ela ficar docinha para ficar harmônico dentro daquela turma nova, tá? Então, essa é a maneira que eu realmente aconselho que vocês utilizem, que vocês façam. Tem mais alguma dúvida? Como proceder com alunos de inclusão dentro da escola? Você indica um curso específico para este caso? Primeiro, ela fez uma aula normal para conhecer, experimentar. E no dia que ela começar realmente, aí eu procedo como você explicou hoje, ok? Isso aí. Também pode ser, às vezes, porque assim, a aula experimental, depois eu falo, tá, Marta? Inclusive, eu vou responder lá no YouTube, essas perguntas eu vou responder lá no YouTube. Tá? Então, só vou responder essa última da Tati aqui, tá? E depois eu vou responder o restante das perguntas lá. Já vão para o YouTube. Vão indo, Quero ver sair daqui indo para lá. Eu enxergo os dois locais, tá? Sai aqui do Instagram e vai para o YouTube. Pilates for Kids, Vânia Dalbello. Vai lá, inclusive entra lá, se inscreve no canal, aciona o sininho e já entra que eu tô ao vivo, tá? O que acontece? Você não precisa fazer uma aula particular para aquela criança experimentar. Você já entra na aula, tá? Já bota aquela criança na turma mesmo, tá? Não faz uma aula experimental, é para quando você tem poucos alunos ou quando você está começando. E a aula experimental, ela também pode ser uma aula junto com a turma. Não é necessário que você faça uma aula sozinha para aquela criança. Inclusive, eu não aconselho, porque é chata a aula sozinha com uma criança. A Valentina ontem ficava reclamando. Ai, que saco. Ai, é chato fazer sozinha. Ai, eu gosto quando tem mais gente, porque daí tem mais... Porque daí eles fazem bagunça, eles conversam, tem interação, entenderam? Então, use essa maneira de ensino.
Bota a criança junto com a sua turma, a aula experimental vai ser junto com a turma, porque já está mais atrativo, entenderam? E aí, depois, se você vê que ela tem muita dificuldade, que não evolui, aí você marca algo mais detalhado, tá? E a aula experimental você vai tentar fazer quando você tem como se fosse, vai montar uma turminha nova. Ah, olha só, pessoal, eu comecei a trabalhar com Pilates. Ah, estão indo para lá, né? Manda um oi lá quando chegar no YouTube. Olha só, eu estou montando uma turma de Pilates para criança e eu vou fazer uma aula experimental para todos que vierem dia tal, entendeu? Aí você chama a galerinha e faz uma aula experimental para todas aquelas crianças. Aí sim, você usa a técnica de realmente fazer e fazer com aquilo que a criança está buscando, entendeu? Agora, quando você já vem fazendo, você não pode parar a turma e fazer uma aula experimental só para aquela criança. Ou então, fazer uma aula experimental só para aquela, porque daí aquilo que ela realmente quer, que é a brincadeira, que é a ludicidade, que é estar se divertindo, sozinha é meio difícil. É mais fácil com a turma. Entenderam? Quando você tem inclusão, tem que perceber qual o tipo de inclusão que você tem que fazer. Nem todas as crianças a gente consegue incluir. Então, às vezes, eu sou um pouco receosa com essa história de inclusão, porque a gente fala que inclui, mas às vezes dentro da própria turma exclui mais ainda. Tá? Então, a inclusão ela tem que ser algo que todos adaptem, todos realmente ajudem, e não que fique uma inclusão só para o professor. Tá? Ou então, que realmente a inclusão tire toda a atenção do professor para aquele aluno incluído e o restante fique sem a interação, sem a visão do professor. Então, tem que ver qual tipo de patologia, qual tipo de inclusão, como que é a criança. Eu já tive uma criança que era autista dentro da turma e ela está incluída dentro da turma, mas a criança realmente ela não encaixava na turma. E eu não poderia parar a turma com 20 para ficar olhando só uma criança. Eu preciso ter o quê? Noção que todos têm a mesma importância que aquele aluno que é autista. Entende? Então, depende do grau de patologia, depende do grau de inclusão, tudo tem uma variável, tá? Mas muitas coisas, às vezes, flui bem, né? Quando é um grau, por exemplo, eu já tive alunos que também eram hiperativos, e era tudo de boa, só que tinha que ter uma aula um pouco mais fluida, né? Não podia ficar muito sentado, ele já levantava. Aí a aula se torna um pouco mais ativa também em função dessa criança que é mais ativa, entendeu? Então, você precisa ter. Eu não sou especialista nessa área, né? Mas a minha vivência, em que eu já venho trabalhando, eu já tive criança com problema de coluna, que eu tive que, então, adaptar algumas coisas. Então, aquela criança ficava do meu lado, né? Então, eu passava as coisas e dava alguma coisa específica para essa criança. Eu já tive aluno com autismo, então, já tive um aluno que, por exemplo, ele ficava correndo o tempo inteiro. Eu dando aula aqui, ele correndo, né? Então, eu chamava ele, nem resolvia. Eu tentava interagir, era como se eu não existisse. Então, eu deixei ele no mundo dele, né? Afinal de contas, eles têm um mundo deles, e eu deixei ele e não deixei de trabalhar com o restante da turma. Até porque a turma, ela já está acostumada com o colega que não interage, ela já está acostumada com o colega inclusive, a escola, às vezes o prof também já explica, olha, esse coleguinha, ele tem um pouco mais de dificuldade e tal, ele vai agir assim, assim. Então, as crianças, elas absorvem numa boa. Às vezes é o professor que não tem controle emocional, porque é difícil, gente. Imagina, 10 alunos ali e um correndo. Ele tira a tua atenção, ele tira, e aí você fica cuidando. Então, é mais difícil quando tem uma criança com alguma coisa dessa linhagem, assim, especificidade, alguma inclusão que você precisa fazer, certo? Cheguei, ó, quero ver o meu like lá no YouTube, tá? Para que a gente possa realmente ajudar. Show, gente! Amanhã 100 lives. Quem está aí desde o início, gente? Quero perguntar uma coisa para vocês. Deixa eu só arrumar meu computador aqui. Hein, quem que está aí desde o início? Eu, muito bem. O que vale é que a gente realmente trouxe muita informação, muitas experiências, né? Muitas vivências. Eu, inclusive, me sinto muito feliz de poder ter mudado, né? Eu recebo
assim, não digo diariamente, mas eu recebo muitas pessoas me respondendo no direct, me mandando o quanto transformou a vida, transformou, que nunca imaginaram que um curso online, né, e ainda bota em negrito, né, online, fosse agregar tanto, fosse ser tão transformador. Isso realmente me faz me sentir muito bem, de saber que eu estou fazendo o meu trabalho e que o meu trabalho está agregando tanto para outras pessoas. Isso é impagável. Eu realmente agradeço a todos que me dão esse feedback, né? A gente tem a tendência, às vezes, a não falar para as pessoas, né? E a gente não imagina o quanto, às vezes, uma palavra. Porque, vocês também devem ser que. Eu sou uma pessoa normal, né, gente? Eu não sou a super Vânia, a Vânia que não tem problema, a Vânia que não se estressa, a Vânia, inclusive, eu sou uma pessoa bem sincera, né? Como dizem meus amigos, né? E aí, quando a pessoa responde alguma coisa, às vezes tu tá meio para baixo, que saco, tu faz isso, e às vezes não dá. Às vezes tu te estressa com um aluno, às vezes um aluno reclama, às vezes um aluno. E às vezes tu tá para baixo e tu recebe, às vezes, um testemunho, ou recebe no direct alguém te ajudando, sabe? Então, como é gratificante isso também. E realmente, muitas vezes, em momentos que eu estava bem para baixo, bem será que ainda continuo? Será que ainda vale a pena? Será que eu faço ainda? E aí tu vai e recebe, não, ainda vale a pena, porque se mesmo uma pessoa estiver ajudando, ainda vale a pena. Então, eu realmente agradeço muito e fico muito feliz de saber que ajuda várias outras pessoas, tá? Hoje eu sou uma outra pessoa. Quando começou, eu estava tão triste, desanimada, pensando que largaria tudo e aí, Deus te direcionou para mudar não só a minha vida, mas das meninas também. Olha só, gente, é muito bom isso, sabe? Eu realmente não tinha esse intuito, mas colher os frutos é muito bom. Não tem importância se enganarmos. Você é incrível para nós, realmente é impagável. Você faz parte das nossas manhãs já. Gratidão. Tudo foi diferente e hoje tenho fé e foco para seguir. Que bom, gente. Obrigado, Lia. Obrigado mesmo, de coração. Fico muito feliz de estar ajudando, de ter contribuído. Você sabe que eu realmente sou muito próxima de Deus, né? E eu me sinto muito próxima dele. E eu sempre me boto nas mãos dele para que eu realmente possa ajudar vocês. Ajudar quem está aqui, sei lá, ser um canal, que ele me use para ajudar, que ele me use para falar o que ele quer falar de repente para você. E que às vezes você não se dá conta e vem alguém e fala, né? Nossa, falou para mim isso, porque realmente é Deus que quer falar para você. E ele usa as pessoas para falar, ele usa as pessoas para te chacoalhar, ele usa as pessoas para dizer que ele te ama muito, ele usa as pessoas para dizer que ele mandou o filho dele para te salvar. E às vezes a gente se acha que não vale nada, que a gente não tem valor nenhum. A gente precisa se dar conta da nossa grande importância, do quanto você é importante não só para a sua família, para os seus pais, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, mas você é importante para Deus também. Ele te criou porque você é importante, que você tem uma missão aqui. Você não veio à toa nessa terra. Ninguém vem à toa. Nada acontece sem algum motivo. E você precisa entender isso e fazer a diferença. E quando a gente faz a diferença, quando a gente entende que a gente não é só mais um na multidão. O que eu venho fazendo aqui, gente, é simplesmente dizer para vocês que vocês têm que fazer as coisas. Que vocês têm que deixar brotar aquilo que está dentro do coração de vocês. Só sai, só realmente acontece quando a gente deixa acontecer. Se a gente plantar uma plantinha, botar a semente lá na terra, e aí daqui a pouco, botar a terra, ir lá, botar água, esperar crescer, e quando ela estiver nascendo, a gente vai lá e bota uma pedra em cima, o que a gente faz com aquela plantinha? A gente realmente acaba com ela. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Imaginem vocês sendo a semente. Vocês são uma semente que Deus botou aqui, que ele botou lá, ele botou a terra, ele botou o sol, ele regou. E aí, quando começa a nascer, vocês vão lá e não, mas eu não tenho capacidade, aí eu não sei, pá, bota a pedra em cima e acaba.
Certo? Eu não quero ficar aqui dando lição de moral, mas eu acho que sempre é importante a gente se dar conta do valor que a gente tem. E se alguém disser para vocês assim, ah, tu tá incapaz, que tu não consegue, porque tu começa um monte de coisa, não faz, tu diz assim, agora eu vou fazer, agora eu vou mudar, agora eu sou uma outra pessoa, porque eu entendi que eu tenho uma missão a fazer aqui, entenderam? Vocês têm uma missão, vocês foram criadas por Cristo, vocês estão aqui, independente se você acredita ou não, eu acredito, então eu falo do que eu acredito, do que eu faço. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui foi ele que criou, foi ele que disse, vai lá na live, vai lá escutar, aí isso vai ser importante para ti. E Cristo, com 12 apóstolos, fez o que fez? A gente não precisa de multidão. Às vezes, a gente precisa de pessoas que sejam fiéis ao que a gente prega, àquilo que a gente acredita. Entenderam? Então, bora! Ainda tem muita coisa para vocês fazerem. Quem não começou a fazer nada ainda, começa. Quem não pensou em nada, comece a pensar, comece a anotar, comece a planejar e não deixe de fazer. Não vem com aquela história, ah, segunda eu faço. Não, faça hoje. Começa hoje. Não deixa para segunda. Começa hoje. Entendeu? Hoje, agora. Termina essa live e diz o que eu vou fazer hoje. Qual é a mudança que eu vou fazer? Eu não vou fechar essa live e vou fazer o que eu faço todo dia. Ah, que legal, a Vânia falou isso é importante. 3 dias já esqueceu o que eu falei. E só vai ficar gravado quando você fizer aquilo que eu vou falar para vocês. Certo, gente? Então, bora fazer. Gente, ó, não esquece o like quando sair. E, ó, a live de ontem, tá? Ficou gravada aqui no YouTube. Então vai lá, escreve lá embaixo o que achou. Né? Deixa um like lá também, para que a gente possa estar sendo mais ranqueado aqui no YouTube também, tá bom? Muito bem. Beijo grande e agora fui. Tchau, tchau.